Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, juntamente com a pastora Luciane Brasil e uma grande equipe de pastores, missionários e obreiros que estão sempre conosco, ajudando a levar esta obra. E eu quero convidar vocês para estarem conosco de segunda a sábado, aqui pelo Facebook. Eu faço uma live de ensino da palavra de Deus e eu quero estar junto com vocês aprendendo essa palavra. Quero cumprimentar já meu querido Paulo Augusto. Que Deus abençoe. Está melhor, Paulinho? Faça para a gente continuar orando pela sua saúde. Então, eu quero passar para você também o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp, para você que precisa de oração, precisa de aconselhamento, você possa então mandar áudio ou texto, ou até mesmo ligar, e na medida do possível vou estar atendendo você, tá bom? Então, você, meu querido, minha querida, anote aí o número do pastor Alberto Brasil Bastos, para que você possa então fazer o seu pedido de oração e também, se precisar de aconselhamento, falar conosco. Meu telefone é 21 987 40 89 62. 21 987 40 89 62, pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e mandar também o bairro que você mora, para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo do programa Deus, Você, o Louvor. Por falar em programa Deus, Você, o Louvor, de segunda a sexta, você pode acompanhar pelo YouTube o programa Deus, Você, o Louvor com o pastor Alberto Brasil pela rádio IDFM 105.9. É só você colocar ali no YouTube, rádio IDFM 105.9 ao vivo, e já vai cair na página da rádio. Eu estou de meio-dia às 14h, de segunda a sexta. Hoje foi um dia puxado, um dia bem corrido. Nós tivemos consagração na parte da manhã. Pastora Jaqueline, pastora Luciane, missionária Genilda e as irmãs que vieram aqui também pedir oração. Em seguida, nós fomos para a rádio IDFM, fizemos o programa, eu, pastora Jaqueline, pastora Luciane. De lá, fomos fazer uma visita, fomos orar por uma família, fomos orar pela nossa irmã Marlene, da Rua Alcobaça. Ela levou alguns convidados e foi muito bom o culto. De lá, nós partimos para o pastor Ângelo Barreto, para orarmos também pela vida do homem de Deus. Cheguei ainda há pouquinho com a pastora Luciane, com a pastora Jaqueline, e foi uma bênção. Eu quero cumprimentar já os nossos amados que estão conosco. Nossa querida diaconisa Luci Lisboa, que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua casa, Luci. Meu querido amigo Paulo Augusto, fala para mim, Paulinho, como é que está a saúde? Está melhor dos pés? Mas ainda falta de ar. Vamos estar orando daqui a pouquinho pelo Paulo. Nossa querida Janaína Maria, Deus abençoe também Janaína, abençoe toda a sua casa. E aqueles que estão entrando ainda, meu querido Cláudio Carvalho, Moniquinha também esteve conosco na consagração, uma bênção, a diaconisa Monique, e a todos quanto estão conosco nessa noite. Nós ontem estudamos o livro de Levíticos, capítulo de número 1, 2 e 3 no Levítico. Hoje, Levítico capítulo 4, 5 e 6, se der tempo para estarmos aqui, então, estudando esses 3 capítulos. Façam como a minha querida Janaína, coloque logo o pedido de oração, para que quando terminar a ministração eu possa estar orando por você. Hoje também, nossa querida Belzinha Nogueira, nossa Isabel lá da Praça Seca, recebeu alta, já está em casa, tudo isto para a glória do nome do Senhor. Quero cumprimentar também, acabando de entrar, meu querido amigo Francisco Pinto. Seja bem-vindo, Francisco. Que Deus abençoe a você, abençoe toda a sua casa. Lucili Lisboa está querendo agradecer aqui por mais um ano de vida do Bernardo, que faz 4 aninhos, e pela vida espiritual dela. Parabéns para o Bernardo, parabéns para
a mamãe ali então e para todo o povo e nossa querida vovó Luci, que Deus abençoe. Vamos então à leitura da palavra de Deus, Levítico, capítulo de número 4, ainda vai falar de sacrifícios, a forma a qual Deus ensinou o homem a se aproximar dele para que não fosse morto pela multidão de pecado a qual eles viviam naquela época e hoje também. Então, aqui era a forma do povo se aproximar de Deus no Antigo Testamento. Vamos então à leitura do capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e fizer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Aqui está falando do pecado, então, que um sacerdote, vamos colocar como se fosse hoje o pastor, ou aquele que se diz apóstolo, apóstola, bispo, enfim. Então, aqui é o sacerdote, é a pessoa encarregada de ministrar um culto. Aqui ele era encarregado de ministrar, então, as ofertas para Deus, né, os sacrifícios para Deus. Mas quando ele mesmo pecasse? Então, quando o sacerdote pecasse, naquele tempo, o tempo da lei, a pessoa que pecava, ainda mais o sumo sacerdote, ele, quando fosse entrar no lugar santo dos santos para oferecer holocaustos, ali então ele acabava fulminado, ele morria na hora. Por isso as vestes do sacerdote, que entrava só uma vez por ano, ali no Santo dos Santos, tinha sinos. Se parasse de tocar o sino, então o sacerdote era puxado para fora numa corda e era fulminado por Deus. Então aqui, para evitar que isso acontecesse, os sacerdotes confessavam o seu pecado. Ele então falava qual era o pecado e ali toda a congregação ia orar por ele e ele iria oferecer sacrifício. Hoje não. Hoje o sacerdote não oferece o sacrifício, muito menos confessa o seu pecado e muitos pensam que está tudo bem, que está tudo certo, quando na realidade não está. Então, vou ler de novo para você recapitular. Então, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, quer dizer, não era um pecado oculto, era um pecado que todo mundo ficasse sabendo. Então, este sacerdote, esse homem, ele tinha então que pegar um novilho sem mancha, sem mácula, e oferecer por expiação do pecado. E trará um novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e o degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O número 7 é até mesmo, para nós que somos cristãos, o povo tem como se fosse, então, um número eficaz, o número ali da perfeição. Então, Naamã, quando mergulhou, foram 7 mergulhos. Quando Elias orou para que houvesse chuva também, foi na 7ª vez que ali o moço dele olhou pela janela e depois viu uma mão, uma nuvem como se fosse uma mão. Então, aqui era um número como se fosse um número perfeito. E ele tinha que, então, que estar degolando esse novilho, e ele tomava o sangue do novilho e ia espargir esse sangue durante 7 vezes perante o Senhor diante do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, o altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas,
e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, aonde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza se queimará. Aqui é o sacrifício do sacerdote. Então, o sacerdote também pecava, como hoje o pastor também peca, mas ele tem que confessar o pecado perante o Senhor, né? Se é um pecado de escândalo, ele tem que confessar também diante da igreja. O sacrifício pelos erros do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, quer dizer, conhecido de todos, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e os espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim se fará. E o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Então, o primeiro pecado que nós tivemos aqui é o pecado do sacerdote. Agora, o pecado de toda uma congregação. E agora, o sacrifício pelos erros de um príncipe. Então, sacerdote pecava, o povo pecava e o príncipe também. Quando um príncipe pecar, e por erro fizer contra alguns de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado da qual pecou lhe for notificado, então trará da sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. Então nós vemos, vou recapitular para que entre bem na tua cabeça, no teu coração. Primeiro pecado, pecado do sacerdote. Segundo pecado, de toda a congregação. Terceiro pecado aqui registrado é o pecado então do príncipe. O que era o príncipe? Não tinha reis. O príncipe eram os filhos, os cabeças de cada tribo de Israel. 12 tribos, cada tribo tinha um príncipe ali, o chefe da sua tribo, o cabeça, o responsável pela sua tribo. Então aqui é chamado de príncipe. E esse então o sacrifício foi usado por um dos príncipes que tivesse pecado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. Nós vimos então que agora qualquer uma pessoa, não precisa ser a congregação,
Não precisa ser o príncipe, o sacerdote. Então, aqui é de qualquer pessoa que pecasse. E se qualquer outra pessoa do povo desta terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado da qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta para a expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha, a trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Nós vamos entrar agora no capítulo de número 5 do livro de Levítico. Você que ainda não abriu, abra a sua Bíblia para acompanhar juntamente comigo essa leitura. Quero cumprimentar, enquanto isso, meu querido diácono Márcio Reis, Deus abençoe. Nossa querida obreira Elaine Alves, seja bem-vinda também. Nossa querida Júlia Lima Alcântara, que Deus te abençoe. Nossa amada Jacira dos Santos, Deus também abençoe. Nossa pastora Jaqueline Velasco, que acabou de chegar também junto conosco, já está ligadinha, Deus abençoe. Silvandira dos Santos, também seja bem-vinda. Meu querido Cláudio Carvalho da Silva, ele pede oração aqui, e nós vamos estar daqui a pouco orando por todos esses nomes. Nossa querida também Thelma Fonseca, ela gostaria de pedir oração, está com muita dor na cabeça e enjoo. Vamos estar orando daqui a pouquinho pela saúde também da Thelma. Capítulo número 5 do livro de Levítico. O sacrifício pelos pecados ocultos. Aí nós vamos saber agora o que é pecados ocultos. Davi faz uma oração dizendo para Deus perdoar ele até os pecados que ele não sabia que tinha pecado. São pecados ocultos. Então, tem pecados também que nós não revelamos, e é necessário nós revelarmos esse pecado. Eu já falei aqui num tempo passado, em que algumas mulheres vinham pedir oração à princesa Luciane, porque havia um pecado. Mas elas vinham pedir oração aqui, em casa. Nós não tínhamos ainda nem, éramos pastores, igreja, e a pastora Luciane orava por elas. E depois de um tempo eu disse, não ore mais, porque elas têm que se apresentar perante o pastor da igreja delas, e ali perante o pastor dessas igrejas, elas têm que confessar esses pecados. Porque aqui parecia que estava tudo bem, contou o pecado, foi orado pelo pecado, mas era um pecado oculto ali da liderança dos pastores. Então, sempre é necessário confessar os nossos pecados. Capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, que for testemunha, seja o que viu ou o que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Prestem muita atenção como é importante essa leitura aqui para a minha vida e para a tua vida. Então, quando alguma pessoa pecar, ela vai pecar o quê? Ouvindo alguma blasfêmia. Ela sabe que aquilo era uma palavra pejorativa,
era uma palavra a qual você não devia dizer contra Deus, né? Até mesmo contra um pastor. Então, essa pessoa então ouviu uma blasfêmia e foi testemunha, seja o que viu ou o que soube. Se você souber também e não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Então, quando a pessoa tocasse nesses animais que eram considerados imundos, no cadáver de um desses animais, então ele também seria imundo e seria culpado. Ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, ele for oculto e o souber depois, será culpado. Ele tocou, não sabia, mas depois alguém falou: e você tocou ali, você fez isso ali. Então, ele sabendo, ele será culpado. Ou quando tocar a imundícia do homem, aqui já lemos. Ou quando alguma pessoa jurar, quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente, com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será também dessas coisas. Será, pois, que, culpado sendo de uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação de culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas, quer dizer, se não tiver dinheiro para comprar ali as 2 rolas, se não tiver como fazer isso, a sua mão não alcançar, fala sobre isso. Então, aquele que pecou trará a sua oferta, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, em alguma dessas coisas, ele será perdoado o pecado. E o resto será do sacerdote para oferta de manjares. Nós vemos que quando Deus vai enviar o dilúvio, ele manda que Noé viesse colocar esses animais dentro da arca. Por que os animais foram enviados dentro da arca? Porque Deus já sabia que o homem iria continuar pecando. E o homem vai pecando e pecando cada vez mais. Esses animais que foram ali salvos da extinção, esses animais que não pereceram com o mundo antigo, nós estamos no mundo novo, tá? O mundo antigo foi aquele que pereceu ali pelas águas do dilúvio com tudo que havia. Mas naquela arca havia animais que se multiplicaram, cresceram, eles fertilizaram toda a terra. E desses animais é que Deus então usa para que o homem não morresse pelo seu pecado, até chegar então ao sacrifício perfeito que é Jesus Cristo.
Por isso que os animais foram colocados na arca, para que o povo pecando, eles tivessem como ali então ter a expiação do pecado, fossem restaurado, restituído ali e o pecado fosse perdoado. Nós vamos ver agora, capítulo 5, versículo 14, o sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda do mais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o cordeiro da expiação, fará expiação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Nós vemos aqui então Deus tendo cuidado de todas as coisas para que o homem não morresse pelo seu sacrilégio. O homem, então, pelo seu pecado, ele não morresse por aquilo que ele estivesse cometendo, né? O seu sacrilégio que ele estivesse, então, fazendo, ele não iria morrer, ele não iria perecer por isso. Deus, então, preparou todas as coisas para que o homem pudesse ter vida, o homem pudesse, então, ter vida e confiar em Deus, né? Eu vou falar para vocês que Deus não esqueceu de coisa nenhuma. Deus não deixou nada a qual nós não tivéssemos a condição de saber, né? O sacrilégio, né, é um pecado grave contra as coisas que eram de uma religião, as coisas sagradas de uma religião. Isso é um sacrilégio. Quando nós tocamos em alguma coisa que não podemos tocar do altar, é um sacrilégio. Eu tiro alguma coisa dali, eu mexo alguma coisa, isso chama-se sacrilégio. Então aqui era oferta pelo sacrilégio, então o homem teria que então fazer a expiação da sua culpa, levando também a sua oferta perante o Senhor. Amém? Agora o sacrifício pelo pecado de ignorância. Olha, uma das maiores coisas que acontece hoje é esse pecado de ignorância. Eu tenho visto, tenho acompanhado que muitas pessoas estão servindo o Senhor. Nunca viu uma quantidade tão grande de cristãos como se vê hoje. Hoje é a igreja numa esquina, de frente da outra igreja, é a igreja por todos os lados. Mas a ignorância do povo é muito grande, porque o povo mesmo não quer aprender da palavra de Deus. O povo mesmo não quer ter ali o trabalho, né? Para mim é privilégio de abrir essa palavra, estudar a palavra para aprender as coisas de Deus, para não cometer sacrilégio. Nós vemos que igrejas fazem ainda alguns cultos que são característicos do Antigo Testamento e, sendo do Antigo Testamento, fazem sacrilégio. Eles colocam uma arca para andar com essa arca no meio da igreja e pedem que todo o povo vai colocando a mão ali na arca. Ninguém podia tocar na arca naquele tempo, então isto é sacrilégio também. Quando alguma coisa santa, nós fazemos ao inverso, então isto também é sacrilégio. Agora vamos para esse pecado da ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou, sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpada ao Senhor. Então nós vemos aqui que quando nós, por ignorância, fazemos aquilo que não se deve fazer, por isso que eu tenho cuidado de ensinar a palavra de Deus. Desde o início do meu ministério, lá se vão
21 anos, desde o início eu procurei ensinar a palavra de Deus. Em todas as emissoras de rádio que eu trabalhei, que trabalho, eu coloco a leitura de 5, 10 capítulos da palavra de Deus para que aqueles que não podem ler, eles possam entender. E aqueles que não querem ler também possam compreender. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Mas a partir do momento, né, que eu entendo a palavra, Deus não tem mais a mim por inocente. Mas quando eu não conhecia, ele não levava em conta ali o tempo da minha ignorância. Mas a partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu tenho por obrigação aprender a palavra de Deus. Eu tenho por obrigação entender. Eu vi a pastora Luciane falando com a nossa obreira Kelly. Nós fomos orar ali na Autoescola Lipe, orar pela dona, orar ali pelos funcionários, e eu via um monte de cartazes, eu via muitas coisas ali, e a pastora falou assim, eu vou ter que gravar tudo isso. E a nossa obreira Kelly falou, vai ter que gravar isso e mais um pouco. E a pastora ia olhando, e ela olhando então, nós vimos que todas essas coisas aconteciam e ela fala, tem que gravar isso e mais um pouquinho ainda. Como é que eu quero aprender de Deus se eu não leio a Bíblia? Como é que eu quero aprender a palavra e não vou ler tudo quanto nós fizemos, Deus colocou para que eu e você aprendêssemos da palavra de Deus? Então, nós vamos entender tudo quanto Deus vai fazer para mim e para você. Os pastores, nós ensinamos a palavra com a verdade, para que você possa entender a verdade, para que você possa viver esta verdade que Deus tem para mim e para você. Então, esta ignorância do povo muitas vezes nos faz autossuficientes. Muitas vezes nós falamos daquilo que nós achamos, e a palavra de Deus não é aquilo que você acha ou aquilo que eu acho, é aquilo que está escrito na palavra de Deus para as nossas vidas. Então, nós chegamos ao final também do capítulo 5 e vamos estar então entrando no capítulo de número 6. Sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que depois da sua mão, ou roubo, ou que detém violentamente do seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso testemunho, ou fizer alguma outra coisa de todas que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá ao seu cabedal, e ainda sobre isto acrescentará o quinto. Aquele quem o dará no dia da sua expiação, e a sua expiação trará ao Senhor um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa, trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada delas. Vamos ainda à lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele
cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É claro que tinha que tirar as cinzas logo após o holocausto. Esta é a lei do holocausto. Colocava-se fogo toda noite no altar e o holocausto ali era consumido por inteiro. O fogo não podia se apagar. Tinha que ter o cuidado que não se apagasse o fogo do altar, como a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, o apóstolo Paulo, ele disse para nós não extinguirmos o Espírito Santo. O que é extinguir? Eu trabalhei em brigada de incêndio durante muito tempo. Extinguir é quando você apaga um fogo. Quando você apaga alguma coisa, você está extinguindo. Nós, muitas vezes, pelo pecado ou pelo desapego, nós vamos extinguindo o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Então, nós temos que ter muito cuidado para que o Espírito Santo continue a atuar na nossa vida e na nossa casa. E ele continua ainda falando aqui, versículo 14, a lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta, e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmos se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei as minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão, dentre os filhos de Arão, comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Então, essas ofertas que eram feitas, uma parte dali da carne era tirado para os filhos então de Arão, para Arão e para seus filhos. E nós vemos que a palavra de Deus, ela se cumpre na minha vida e na tua vida. Diz ainda a palavra, a lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado, perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá. No lugar santo se comerá. Então nós vemos aqui que o sacerdote podia comer daquela parte. Os filhos de Eli, que eram também sacerdotes, Eli era o sumo sacerdote, eles eram conhecidos como filhos de Belial, porque quando o povo estava oferecendo ainda a carne, eles tiravam, o ajudante ali do sacerdote, tirava com um garfo antes de cozer a carne e levava para os filhos então, para eles fazerem o churrasco que eles quiserem. Então Deus resolveu matar esses dois filhos de Eli, que eram filhos de Belial, levavam prostitutas para a porta do templo, então não deixava. Havia uma porção, mas depois de cozido eles podiam comer. Então Arão e seus filhos e a descendência de Levi, eles podiam comer. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavará aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão dentre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para a expiação do santuário, se comerá, no fogo será queimada. Assim, nós fechamos então também o capítulo de número 6 do livro aqui de Levítico. Nós vamos nos preparar para a oração, vamos nos preparar para apresentar a nossa vida diante do Senhor,
eu quero estar orando nessa noite, apresentando perante o Senhor todos aqueles que têm nos pedido oração. Nós vamos orar pela nossa querida Luci Lisboa, vamos orar então pelo seu netinho, completando mais um ano neste dia, pela vida e a saúde do nosso querido Paulo Augusto. Ele está ainda com falta de ar. Vamos estar orando pela nossa querida Janaína Maria e por toda a saúde dela, pela dona Dirce. Vamos estar orando também pela vida, a Luci já pediu aqui, o Bernardo, o Márcio Reis e toda a família Reis, nossa querida Elaine Alves e toda a família Alves. Nós vamos estar orando pela Júlia Lima Alcântara, restauração da família, a Jacira dos Santos Claudino, pela Monique, o Claudinho, por toda a família, pela nossa pastora Jaqueline Velasco, Paulinho e toda a família. Vamos estar orando, apresentando o Senhor Thelma Fonseca com dor de cabeça, enjoo. Vamos estar orando pela Thelma e família. Vamos estar apresentando também ao Senhor nessa noite de oração ao Nazareno Florencio de Paula e toda a sua família, o seu ministério, a Eunice Enoque. Ela pede oração pelos sobrinhos que ainda continuam doentes. Vamos estar orando por ela e toda a família. Vamos estar apresentando, então, a cada um dos nossos irmãos que estão conosco nessa noite. Nós temos mais pessoas aqui e nós vamos estar orando também pelo meu primo Marcelo Marques e família, pelo meu querido pastor Luiz Monzato, o Ministério e Família. Vamos estar orando também, apresentando o Senhor nessa noite a todo o povo. Ricardo Ribeiro, meu querido mestre de dublagem, lá nos Estados Unidos. Ricardo, que saudade, que Deus abençoe a você, esposa e toda a parentela, meu querido. Obrigado por estar conosco diretamente dos Estados Unidos. Vamos então orar? Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, Pai Santo, Pai querido, entra com teu poder, meu Pai, opera o teu milagre, meu Pai querido, na vida da Luci. Toma, Luci, meu Pai, sua saúde, a sua vida espiritual, suas filhas, meu Pai, seu filho. Meu Pai, toma os netos, toma o Bernardo, meu Pai. Obrigado por mais um ano de vida que tu concede ao Bernardo, Pai. Abençoa a vidinha dele, sua mãe, seu pai, toda a parentela da Luci, o Edilson, meu Pai. As decisões que devem ser tomadas, meu Pai querido, na vida deles, ajuda. Toma também, Senhor, tua serva Eunice Enoque. Ela pede, meu Pai querido, Senhor da glória, pela vida, meu Pai querido, ó Deus, dos seus familiares, sobrinhos, meu Pai, toda a sua parentela, meu Pai. Toma a glicose, Pai amado, coloca ali na medida certa, opera na vida da tua ungida. Toma, Pai amado, Senhor, meu Deus, o meu primo, Marcelo Marques, Pai, esta nova empreitada, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, pré-candidato, meu Pai, ali em São João, ajuda ele, meu Pai, a Míria, toda a família eu coloco em tuas mãos. Abençoa também, Pai, meu querido amigo, pastor Luiz Monzato, a sua esposa, meu Pai, o ministério, o trabalho das mãos dos teus ungidos, Pai, tu venhas confirmar. Abençoa, te peço, Pai Santo, a Janaína Maria. Ela pede por dona Dirce, Pai. Abençoa, entra com teu poder, o teu agir. Dá vitória a dona Dirce, dá vitória a Janaína. Toma a pastora Jaqueline Velasco, meu Pai. Entra com teu poder, o teu agir. Na vida da pastora, na saúde da pastora, na casa. Toma suas irmãs, sobrinhos. Toma o Paulinho, a sua mãe. O Wallace, Pai, abre uma porta de excelência. Entra com teu mover, o teu agir. Na vida, meu Pai amado, dos teus servos, Pai. Ó Deus, vai trabalhando. Colocamos perante a Ti também, Senhor, a vida, meu Pai, da Tua serva Thelma Fonseca Pereira. Toca na Thelma agora, Pai. Toca, Pai, pela Tua misericórdia. Opera o Teu milagre, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome, Pai. E trabalha, repreenda o enjoo, a falta de ar, meu Pai querido Senhor, cura a tua serva, visita a sua mãe, visita o Edson, Pai amado Senhor, cura também, toma, Pai amado, as filhas, os filhos, genros e noras,
os netos da Thelma, toda a sua casa, toda a sua parentela. Faça um grande mover, meu Pai, na vida da Thelma, Senhor. Tome em tuas mãos também a vida, meu Pai querido, Senhor, da Silvandira. Visita, meu Pai, seus filhos, visita a saúde da Silvandira. Toma a Jaque, meu Pai, obrigado por essa grande melhora na saúde da Jaque. Vai abençoando, meu Pai querido, Senhor da glória, dando a vitória, Pai amado, fazendo o teu mover, o teu agir nesta família. Toma também, Senhor meu Pai, eu te entrego Francisco Pinto, meu Pai, visita o teu servo Francisco, a casa dele, a família, o ministério, supra toda a necessidade, vai trabalhando, vai operando, abençoando também, meu Pai, teu servo Ricardo Ribeiro, meu Pai querido, a sua esposa, a sua filha, meu Pai, o seu ministério, a família, o trabalho do teu ungido ali nos Estados Unidos, meu Pai, vai dando vitória, entra com teu poder. Toma, Pai, o Paulo Augusto, visita o Paulinho, meu Pai. Toma a saúde dele, meu Pai. Repreenda todo o mal que veio contra a saúde, contra a vida do Paulinho. Toca do alto da cabeça a planta dos pés e repreenda, meu Pai amado, toda e qualquer anormalidade na saúde do Paulinho, meu Pai. Visita ele, meu Senhor. Toma em tuas mãos a tua serva Marinês Batista, Senhor, abençoa a tua serva, abençoa Ilha, abençoa, Pai, toda a casa da tua serva, meu Pai, entra com o teu poder, o teu agir na vida da tua ungida, dando vitória, operando o teu milagre, meu Pai, quebrando com todo jugo, desfazendo com todo e qualquer mal. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, meu Pai, nesta noite de oração, a vida, meu Pai querido, Senhor da glória, da tua serva Jussara. Visita a Jussara, meu Pai, visita os filhos, as filhas, pais, genros, noras, os netos, meu Pai, guarda a família da Jussara. Toma também, Senhor, a missionária Lia Caldas, Pai, toda a sua casa, toda a sua parentela, visita a neta, a Deus amado, a sua caminhada, a sua jornada, visita a tua ungida, meu Pai, cubra com teu sangue, vai dando vitória. Eu entrego em tuas mãos, Pai, a vida do Nazareno, ó Deus amado, a sua esposa, o seu ministério, meu Pai, ajuda ele na sua caminhada, meu Pai querido, toma em tuas mãos, trabalha na vida dele, na vida de toda a sua família. Toma minha cunhada, meu Pai querido, Senhor, Luciene, meu Pai, visita a Luciene Mesquita, visita o Juscelino, meu Pai, liberta, salva, dá saúde a Nina, toma a Raquel, toma a Nininha, toma a Renata, meu Pai, toma em tuas mãos o Vitinho, toma o Oladio, o Olaci, meu Pai, toma em tuas mãos ali, meu Pai, a família do tio Paulo, Pai, que descansou, Pai, obrigado, meu Deus, por ter recolhido o teu servo, sem que passasse por aquela cirurgia, meu Pai, assim como tu trouxe, meu Pai amado, o teu servo perfeito a esta terra, tu levou também, Senhor. Entra com o teu poder, o teu agir na vida ali, meu Pai, da Tieda. Senhor, vai trabalhando, meu Pai querido, Senhor. Entra com o teu poder, meu Pai, e faça o teu mover, meu Pai, na vida dos teus servos. Senhor, há poder na tua palavra, Senhor. Eu coloco perante a ti, perante, meu Pai amado, Senhor, a tua casa, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai querido, a Elaine Alves, toda a família Alves, abençoa a tua serva. Abençoa, Pai Santo, Pai querido, a vida, meu Pai, da sua mãezinha, meu Pai. Visita, meu Senhor, Sebastiana. Visita, meu Pai amado, Zé Carlos. Guarda no seu trabalho. Converta o coração dele a ti. Toma o pai do Zé Carlos. Toma os irmãos. Toma em tuas mãos Giovana. Toma a Gabi. Dá um futuro sobre modo excelente a essas moças, Pai. Ó Deus, há poder no teu nome. Há poder na tua palavra, Senhor. Ó Deus, firma, Senhor da glória, meu Pai, ó Deus amado, entra no teu poder, meu Pai, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, toma o Márcio Reis, toda a família Reis, meu Pai, nós entregamos em tuas mãos, meu Pai, a cada um dos teus servos, meu Pai, que tem nos pedido oração nessa noite, entra com teu poder, toma, Pai, a tua serva, a qual nós oramos ali, meu Pai, na parte da tarde, visita a Marlene, meu Pai, toma a saúde da Marlene, ajuda a Marlene, meu Pai, levanta
levanta ela, tira as dores no pé. Meu Pai amado, guarda a tua filha de tombo, de acidente. Toma Yolanda, liberta aquela senhora, meu Pai. Faça o teu mover, o teu agir na vida de Yolanda, meu Pai. Entra com teu poder na vida da tua serva, meu Pai, na vida das filhas. Toma em tuas mãos aquela moça que lá estava, Larissa, meu Pai. Abençoa a Larissa, corta todo laço contra a vida da Larissa, meu Pai. Dá um futuro sobre modo excelente a Larissa, meu Pai, longe daquele lugar. Toma o pastor Ângelo, meu Pai. Abençoa o teu ungido, Senhor. Entra com teu poder na vida do teu servo, abençoando, guardando, livrando. Sê com teu servo, Pai, e dá vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a ele, a esposa, a filha, pastor Jorge de Sabarreto. Abençoa o teu ungido, meu Pai querido. Abençoa a irmã Edna. Toma a vida deles em tuas mãos. Todo o ministério Árvore da Vida, todas as igrejas que pregam a palavra com a verdade. Abençoa o teu povo, Pai. Corta todo e qualquer laço. Eu entrego, Pai, a tua serva Edna Maria. Toma a saúde da tua ungida em tuas mãos, a casa, o lar da tua serva. Entra com teu poder. Ó Deus amado, toma Edilane, liberta Edilane, meu Pai. Liberta o Viana, faça uma obra na vida do Viana. Toma a mãe do Viana. Toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor da Glória, os irmãos do Viana, o filho. Liberta, salva. Liberta o Felipe, Pai. Trata com Felipe, Senhor da Glória. Entra com teu poder, o teu agir na vida, meu Pai dele. Toma em tuas mãos o Niltinho. Liberta o Niltinho, salva. Toma em tuas mãos tua serva Kelly. Continua dando graça, dando saúde, operando o teu milagre na vida da Kelly, meu Pai, na vida do Juan, do Pedrinho, da mãe da Kelly. Toma o Alain, meu Pai, toma a Jaqueline. Abençoa, meu Pai, toda a família dos teus servos. Autoescola Lipe, prospera, guarda, livra de todo mal. Abençoa, Pai, o Cláudio. Toma o Claudinho em tuas mãos, a saúde do teu ungido, a casa do teu servo, a saúde da Monique, Pai, guarda a Monique, guarda essa gestação. Toma o Ian Lucas, Pai, em tuas mãos, prepara essa criança no dia certo, no momento certo, a equipe certa, que há de cuidar da tua serva e do teu servinho. Meu Pai, abençoa, meu Pai querido, o Joãozinho, guarda ele, meu Pai, guarda em tuas mãos o Eric. Toma, Pai, Tiago, toma em tuas mãos, Pai amado, todos a qual o Claudinho tem pedido oração, meu Pai. Tua serva Vilma, entra com teu poder, o teu agir, manifesta a tua glória, exalta, exulta no teu santo nome, dando vitória, meu Pai querido Senhor, meu Pai, ao Ercílio, meu Pai, a Cláudia, o Pablo, a Ana Beatriz, os pedidos que o teu servo tem feito, Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai, Jacira, opera o teu milagre na vida de Jacira, meu Pai. Vai trabalhando na vida do teu povo. É a oração que eu faço, agradecida a Ti por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live. Peço a Deus que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Fiquem todos na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos juntinhos por aqui. Vamos agora à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, queridos? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometa uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos. Deus abençoe a todos.